Meus irmãos, graça e paz, transgênero, que transrealidade é esta? Esse é o título desta nossa oitava lição, da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, CPAD, adulto, desse trimestre, falando sobre sexualidade, transgênero, essa mudança, essas transformações que a sociedade vem passando nestes últimos tempos. Transgênero, que transrealidade é esta? Vamos estudar nossa oitava lição sobre este tema tão atual, tão em voga, tão discutido, tão debatido, tão anunciado pelos canais de comunicação, pela mídia. E o que a igreja tem a dizer, como está a igreja, qual o papel da igreja, como a igreja tem se posicionado, será que a igreja está preparada para viver esse cenário, para se posicionar nesse cenário tão desconstruísta, tão relativista, da chamada pós-verdade, pós-modernidade, onde as verdades absolutas da palavra de Deus têm sido tão questionadas. Como é que a igreja se posiciona? Vamos estudar, trazer um ponto de vista, um entendimento a respeito deste tema transgênero. Que transrealidade é esta? O texto bíblico desta nossa oitava lição está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Nossa verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo divinamente criado. Essa agenda desconstruísta, relativista, tenta desacreditar, relativizar a sexualidade biologicamente estabelecida por Deus, né? Biologicamente estabelecida por Deus. Os objetivos desta nossa lição: explicar que o fenômeno da transgeneridade embarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero, e a questão da sexualidade, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero e elencar os efeitos da ideologia transgênica. Nosso texto bíblico está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e do 18 ao 25. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem
e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Biblicamente, porque a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Como igreja, nosso manual de regra e de fé é a Bíblia. E a Bíblia não se relativiza, não se contradiz, não se equivoca, porque é Deus falando. Então, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, conforme Deus determinou, né? Heterossexual, homem, mulher, macho e fêmea. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem, o varão, pai e mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus não disse deixará o homem, pai e mãe, e se apegará a outro homem. Deus disse, se apegará à sua mulher, e serão ambos uma só carne, homem e mulher. Então, nosso manual é a Bíblia. Pronto. Deus estabeleceu, Deus formou o homem, Deus criou o homem e a mulher. Partindo desse pressuposto, dessa verdade, tudo que passa disso está contrário à palavra de Deus. E se é contrário à palavra de Deus, a igreja rejeita. Não o pecador, porque Deus ama o pecador. Jesus morreu para que todos sejam salvos. Mas essas ideologias, essas filosofias, essas orientações sexuais que vai além do que Deus estabeleceu, a igreja refuta, a igreja rejeita. É assim que nós temos que nos posicionarmos como igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não fica em cima do muro. Ela defende a verdade do evangelho. Doa a quem doer. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresenta novas formas de sexualidade, além daquilo que Deus estabeleceu. Entre eles, a transgeneridade. Então, vamos estudar nesta lição esse fenômeno, a visão bíblica do sexo, o gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Tema muito discutido, muito questionado, onde a mídia tem massificado a publicidade em cima dessa pluralidade de gênero. Todo dia surge uma diferente. Todos os dias surge algo diferente. Mas a igreja, ela fica firmada na verdade, que é a palavra de Deus. Nosso primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade, identidade de gênero. Gênero é aquilo que diferencia o homem da mulher, macho, fêmea, né? O sexo. Gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Gênero, masculino, feminino, macho, fêmea. No obstante, a partir ali da década de 1970, as feministas
usava o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico, do sexo biológico, do sexo estabelecido por Deus, né? Encabeçada ali pela ativista francesa Simone Beauvoir, ela que nós vimos na lição anterior, ela, no seu conceito, afirmando que mulher não se nasce mulher, né? E não se nasce mulher, se torna mulher, afirmando que a identidade feminina ou a masculina é uma construção de uma sociedade machista, patriarcal, que vem pregar a liberdade sexual da mulher. Então, em 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico, do sexo biológico, conforme Deus estabeleceu. E as ciências sociais, que é a área científica que estuda a organização das sociedades e culturas atuais, as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, a cultura é que influencia, é que vai dizer a orientação sexual da pessoa. Não é a biologia, não é o que Deus estabeleceu. A pessoa é mudada, é transformada conforme a cultura, conforme o comportamento social, conforme aquilo que ela acredita. Ou seja, deixou de ser verdade aquilo que Deus disse para esse pensamento progressista e relativiza. Se o cidadão nasceu macho, mas ele decide que quer ser uma fêmea, na cabeça dele ele é uma fêmea, e a sociedade aceita, entende e aplaude. É assim que estamos vivendo. É assim que estamos vivendo. Argumenta que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu nascimento, com o sexo do seu nascimento. Alega que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. A relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Ou seja, a relação sexual entre ser macho e ser fêmea vai corresponder a papéis sociais impostos. Ou seja, o homem é obrigado a se declarar homem, porque assim que a sociedade ortodoxa, moralmente, conforme a Bíblia ensina, prega. Ou seja, vai dizer que o homem, a mulher, são coagidos, são forçados, são impostos sobre eles se declararem homem e seguir aquilo, se declararem mulher e seguir aquilo, de um homem se relacionar só com uma mulher e uma mulher se relacionar só com um homem. Ou seja, eles são forçados a viver desta maneira. É assim que prega esse sistema relativista, desconstruísta, né? Que o homem, a mulher, são forçados a viver nesta prisão. E isso é um aprisionamento. Por isso que vem pregar esse sistema, a pluralidade, a diversidade. O homem decide ser o que quer, a mulher decide ser o que quer. E assim é que esta sociedade está pregando, está vivendo, está ensinando. Daí a
a sigla LGBTQIA+PN, e todo tipo de orientação que se aparece é aceito, é aplaudido, viva a diversidade, viva o pluralismo, tudo é aceito como verdade. Não existe mais, para este segmento, uma verdade absoluta. Por isso a igreja, ela precisa estar preparada, ela precisa se preparar para se posicionar, saber como se posicionar frente a este sistema, a esta transformação cultural, social que estamos vivendo nestes últimos tempos. O que é cisgênero e transgênero? Cisgênero está se referindo à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, conforme a Bíblia determina. Ou seja, a fêmea nasce com a genitália feminina e se reconhece como mulher, conforme Deus estabeleceu. O homem nasce com a genitália masculina e se reconhece como homem. Este é o chamado cisgênero. A menina nasceu com a genitália feminina, ela se reconhece como mulher. Da mesma forma, o homem nasce com a genitália masculina e ele se reconhece como homem. Tudo dentro da normalidade, como Deus estabeleceu. Já o transgênero, ou disforia de gênero, dentro dessa nomenclatura transgênero, está o travesti, o gay, a lésbica e todo tipo de orientação sexual que há algum tempo atrás era falado individualmente, hoje está tudo dentro desta nomenclatura chamada transgênero. E o transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Se o indivíduo nasce com a genitália masculina, mas se assume mulher, e o que nasce com a genitália feminina, mas se assume como homem. Isso é o chamado transgênero, contrário, né? São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do seu sexo biológico. Deus erra? Deus erra? Deus se equivoca? Deus está errando? Não é assim que a Bíblia ensina. Novamente, biblicamente, a igreja fica com a Bíblia. A igreja não fica em cima do muro. Se a Bíblia é nosso único manual de regra de fé e de prática, a igreja fica com a Bíblia. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Então, a Bíblia é a nossa verdade, porque é a boca de Deus falando conosco. Então, nós ficamos com a Bíblia e Deus não se equivoca. O movimento social de representatividade desse grupo transgênero é o chamado LGBTQIA+PN. LGBTQIA+PN. L de lésbica, G de gay, B de bissexual, trans de transgênero, Q de queer, I de intersexuais, A de assexuais, P de pansexuais, N não binárias, mais porque vem mais e vem mais e vem mais, e são vários, todo dia surge algo diferente. Então, essa cosmovisão, né, essa maneira subjetiva de ver e de entender todo esse cenário, ela vem ratificar, vem
confirmar a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Se o jovem, a criança, se nasceu homem com a genitália masculina, mas se ele vai se declarar que é feminino, que é mulher, é tudo aceito, é tudo aplaudido, porque hoje tudo é permitido. A ideia é desacreditar a palavra de Deus, é relativizar tudo, desconstruir tudo, né? É ressignificar, dar um novo sentido ao que a palavra de Deus diz. Mas, novamente, se somos discípulos de Cristo, nós ficamos com o que Cristo diz. Por isso a igreja precisa estudar, compreender esses temas para a igreja saber como lidar quando confrontada, quando questionada. Ela precisa se posicionar segundo o que a palavra de Deus diz. Transgênero e transexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero se sente atraída sexualmente. Por exemplo, heterossexual, quando a atração é pelo sexo, pelo gênero oposto. Homem se sente atraído pela mulher, mulher se sente atraída pelo homem. Já o homossexual é quando a atração é pelos pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero. Homem sendo atraído por homem e mulher atraídas por mulher. Bissexual, quando a atração é por ambos os sexos. A mulher se sente atraída tanto pela mulher quanto pelo homem. O homem sente-se atração tanto por homem, do mesmo sexo, como por mulher. Ainda existe o assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. E existem pessoas que se denominam não binárias, quando não se encaixa em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Pode ser fêmea, pode ser macho, vai se declarar neutro, enfim, é uma confusão. Mas é nessa pluralidade, nessa pós-verdade, nessa miscigenação, nessa mistura, que todo dia surge algo de novo, algo diferente, e a igreja precisa compreender, aprender, estudar, estar atenta, estar a par de todas essas informações, porque conhecendo a igreja tem como lidar com toda esta situação. Jesus, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 17, versículo 15, Jesus vai dizer que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, Jesus nos chamou, nos tirou do mundo, nos comprou, né? Nos deu o seu Espírito, nos revestiu do seu Espírito Santo e nos enviou ao mundo. Não como participante dele, mas para transformar o mundo pelo poder do Evangelho, sendo sal e sendo luz. Então, a igreja precisa conhecer, estar preparada, estar capacitada para saber lidar, porque há uma transformação nesta sociedade. Mentes vazias, mentes cauterizadas, e a igreja precisa mais do que nunca ser luz e sal nesta terra. Reafirmando a visão bíblica de gênero, a constituição biológica, né?
O homem foi formado, como está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, do pó da terra, conforme Deus formou. Nós acreditamos na Bíblia. Se acreditamos na Bíblia, logo acreditamos no que Deus está falando. O homem foi formado do pó da terra. O Senhor ratificou, Jesus, né? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 6, Deus criou macho e fêmea criou, né? O ser humano é constituído, conforme está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, de corpo, espírito e alma. Deus formou o homem, soprou na sua narina o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente, né? Corpo, alma e espírito. O corpo físico, como diz, é o invólucro, a casa, é aquele que cobre a alma, o corpo. Morrendo o corpo, o espírito volta para Deus, para determinar qual destino ele irá. E como vai dizer o Salomão, em Provérbios, o espírito volta para Deus, né? Então, o homem foi formado do corpo, da matéria, do espírito, o espírito de Deus que soprou no homem, e a alma, o ser consciente. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, como Deus assim o formou, homem e mulher. O sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Na criação divina, os cromossomos sexuais, né, no caso do homem, o X e o Y, que determina o sexo masculino, e no caso das mulheres, o XX, o cromossomo XX, que determina o sexo feminino, a fêmea. A constituição moral do homem. O homem foi criado, entre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus, conforme está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Entretanto, o pecado corrompeu esta moralidade de gênero, do gênero masculino, do gênero do homem, na verdade, né? Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original do Senhor. E essa renovação é obra do Santo Espírito de Deus, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Romanos, capítulo 6, versículo 12, Paulo vai dizer que não reine, portanto, o pecado vosso no vosso corpo. As práticas sexuais ilícitas são proibidas. Desde o capítulo 20, versículo 14, está lá, proibido o adultério. Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, a questão da homossexualidade, quando Deus vai dizer que Deus, homem se inflamando pelas suas paixões infames, no uso contrário à natureza, homem com homem, mulher com mulher, né? Então, afrontando ao Senhor, denegrindo o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. A constituição da sexualidade, ao criar o ser humano, como Deus assim formou, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente a uma só carne com a sua mulher. Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Senhor, pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Homem com homem, jamais isso acontecerá. Mulher com mulher, jamais isso acontecerá. Se Deus criasse homem com homem, como é que a humanidade ia se reproduzir? Então Deus não erra, irmãos.
Deus não se equivoca. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Os órgãos genitais do homem e da mulher se completam. Fora disso, está contrário ao que Deus estabeleceu. A Bíblia é a nossa verdade, né? A união monogâmica, um só parceiro, um homem e uma mulher, heterossexual, né? Que configura o modelo bíblico de sexualidade correto. No plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereotipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos, intimamente relacionados, homem e mulher, macho e fêmea, efeitos da ideologia transgênero, depreciação da heterossexualidade. Nós vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Heteronormatividade vem de hétero, né? Homem, mulher, tudo dentro do padrão que Deus estabeleceu, né? E o reconhecimento desta distinção biológica entre o homem e a mulher, entre macho e fêmea, tem sido definido pelo esse sistema progressista, relativista, desconstrutor da moral bíblica, tem sido ensinado, pregado, que é um sistema opressor e normatizador que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher, sexo opostos, né? Nesse sentido, acusa os heterossexuais de preconceitos discriminatórios e transfóbicos, ou seja, preconceito em relação ao transexualismo, ao transgênero. Ou seja, esse sistema, este ensinamento, como Deus estabeleceu, de homem e mulher, mulher se relacionar com homem, homem se relacionar com mulher, é um sistema opressor, normatizador, que as pessoas são obrigadas a viverem assim, dentro desta norma. Esse pluralismo, esse relativismo, vem desconstruir isto. Se o cidadão é homem, ele pode se declarar mulher e viver como mulher, e vice-versa. Está tudo certo. É o chamado pluralismo. Mistura. Tudo agora é permitido. Quando o homem dá as costas para Deus, acontece isso. Se afunda. Se afunda. Sodoma e Gomorra, os homens daquela cidade estavam vivendo nesta promiscuidade, deixando o uso natural das coisas, como Deus estabeleceu, para se enveredar por essas práticas promíscuas. E o resultado foi a destruição, a sodomia, o pecado sexual, a devassidão. No livro de Reis, de Juízes, capítulo 19, nós vemos um episódio também assim, quando homens de Gibeá queriam ter relações sexuais com um levita. Nesse episódio, o levita preferiu lançar fora a sua concubina, onde a moça foi violentada a noite toda e acabou morrendo pela manhã. Porque a prática é afronta a Deus, a prática do homossexualismo. É afronta ao que Deus criou. Deus criou macho e fêmea, homem
e mulher. Então a sodomia é confrontada na Bíblia. A sodomia envolve todo tipo de promiscuidade, de orientação contrária, orientação sexual contrária ao que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu homem e mulher, macho e fêmea. Deus não erra, Deus não se equivoca, né? Construção de normativas também, efeitos da ideologia transgênero, depreciação da heterossexualidade, construção de normativas, né? As militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor, deve estar acima aos aspectos biológicos, ou seja, ele se rebela contra a própria constituição biológica. Se rebelam, se acham superior ao que Deus estabeleceu. Ele se rebela contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exige terapias hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções, mas não soluciona. Vive depressivos, arrependidos, porque o homem é homem, a mulher é mulher, pode até mudar o corpo, mas na mente é homem, é mulher, porque foi assim que Deus fez, né? Foi assim que Deus fez. Na busca da aceitação social, divulga a ideia do nascimento do corpo errado. Em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos por alinhamento do gênero, ou seja, a mente com o sexo anatômico, biológico correto, né? O corpo, e não fazer intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com o cérebro feminizado e meninas não nascem com o cérebro masculinizado. Pode até mudar o corpo, mas o cérebro é do homem. A mulher pode até mudar o corpo para parecer masculinizada, mas o cérebro é de mulher. Não tem como fugir disto. Foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus estabeleceu, né? Foi assim que Deus estabeleceu. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. E hoje prega-se a linguagem neutra. É o movimento GLBTQIA+PN, né? Que requer a inserção de uma terminologia neutra e não binária na linguagem. O objetivo disto é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Esse ativismo considera a gramática normativa como machista e elitista, ou seja, pretendem substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero masculino. No lugar de ele, ela, querem usar elo. Todos no lugar de todos, amigos no lugar de amigo. Que loucura! Que loucura! Mas é isso que essa sociedade prega, ensina. É isso que essa sociedade ensina. Sexo, gênero e sexualidade fazem parte da constituição anatômica, fisiológica, divinamente instituída por Deus. A Bíblia Sagrada existe apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual, né? Que é a masculina, macho, feminino, fêmea. Fora disso, a Bíblia condena. Deus não erra, Deus não errou ao criar
a heterossexualidade, macho e fêmea, homem e mulher. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus ela permanece imutável, inalterada, porque Deus não se equivoca. O homem pode até se declarar um Deus, pode até ser o eu no centro, o egocêntrico, mas a verdade é o que Deus estabeleceu: homem e mulher, macho e fêmea. O que passa disso é desvio. E Deus é a verdade, e a verdade não muda. Deus abençoe.